Olá! Começa agora mais um bate-papo com duas grandes professoras, renomadas professoras, sobre o tema de ginástica de academia. Vou falar rapidamente um pouco sobre o currículo de cada uma delas. Por favor, Helena e Cibele, vocês complementem assim que tiverem a palavra. Ambas são docentes do ensino superior, de diversos cursos de formação, de pós-graduação, há mais de uma década. Da mesma forma, são profissionais especializadas com vasto conhecimento específico no ramo em que atuam. Está correto, Helena? Sim. Cibele? Passa um pouquinho de uma década, mas está correto. É isto. Então já sabe que hoje conhecimento aqui não vai nos faltar, não é mesmo? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje. Bem, meninas, para começar, eu quero conhecer um pouquinho sobre a evolução da ginástica de academia. É sabido que ela surgiu no final de 70, no início de 80, e que a partir daí diversas foram as modalidades que foram surgindo, não é mesmo? Por favor, contem pra gente um pouco sobre isso. Na verdade, o que acontece não é que ela surgiu no final da década de 70. Já existia a ginástica de academia, só que ela não era no formato que existe hoje. Então, no final da década de 70, o que aconteceu foi o surgimento da ginástica aeróbica, que alavancou esse mercado do fitness que a gente até então não tinha tão claro no mercado. O que existiam naquela época, antes da década de 70, eram várias academias separadas, que a gente chama de academias de nicho. Então tinha academia só de natação, academia só de musculação, academia só de lutas, de dança, e tinham academias de ginástica. Só que não existiam tantas modalidades. As modalidades que se praticavam era apenas alongamento, circuito, condicionamento físico, e naquela época tinha a antiga calistenia. Aí que no final da década de 70 surgiu a ginástica aeróbica. E com isso atraiu muitos investidores, muitos empresários, e surgiram no mercado brasileiro as grandes academias. Então a gente tem grandes nomes de academias que surgiram naquela época, num formato diferente, onde no mesmo espaço tinha a musculação, a natação, a ginástica. Então começou a alavancar o mercado. E isso que na verdade deu origem ao que a gente chama hoje de ginástica de academia. Então várias modalidades. Daí, depois, com a evolução da ginástica aeróbica, a academia, esse ambiente do fitness, ele vive de moda, ele vive de estímulos para tentar alavancar cada vez mais esse mercado. Então foram surgindo outras modalidades. Aí surgiu o step, naquela época o que era chamado de cardio funk, que hoje em dia é o street dance, vieram as aulas de bike, as aulas de jump. Então sempre no mercado tem algo novo que acaba alavancando esse mercado. E aí passamos pelas aulas pré-coreografadas, por esse programa. No final da década de 90, mais ou menos, aqui no Brasil surgem as aulas prontas, né, que são as pré-coreografadas, e isso vem evoluindo, vem transformando com o passar dos anos. Você quer complementar, Helena? E agora, no final, no começo, né, assim, dessa década, o que a gente percebe é que não fica só restrito às grandes academias, né? Existem as ginásticas coletivas, que são feitas em grupo, que é considerada de academia, mas, porém, é feita em estudos como crossfit, funcional, HIIT, todas essas podem se enquadrar. Que, na verdade, hoje em dia, a gente percebe que é uma tendência do mercado. O que era antigamente, antes da ginástica aeróbica, academias de nicho, hoje em dia é uma tendência. Então, hoje em dia, a gente tem academia específica de ciclismo indoor, academia específica de crossfit ou de cross-training, porque o crossfit ele é uma marca patenteada. Então, não é simplesmente você abrir o espaço, você tem toda uma regulamentação. Então, tem estúdios específicos, estúdios de treinamento funcional. Então, hoje em dia, está voltando ao que era antigamente. A ginástica é mais segmentada, porque tem a probabilidade de se especializar mais em um segmento. Então, o custo é muito menor e você tem profissionais mais especializados para dar o atendimento. Voltando um pouco às origens, não é isso? Isso. Helena, vamos lá. A ginástica de academia proporciona diversos benefícios.
tais como alguns relacionados à saúde, à socialização, ao prazer, entre outros. Atualmente, esta modalidade de ginástica, dentre tantas outras que existem, parece ser a mais procurada, né, por um determinado público. Diga pra gente quais são os fatores que motivam o público a procurar esta modalidade. Uma das principais causas, né, coisas que alavancam é o trabalho em conjunto, né, a sociabilização, a motivação é muito mais prazeroso trabalhar, né, treinar em conjunto do que individualmente. Então, o trabalho motivador é feito com música, né, existe ali a questão da sociabilização e os benefícios que são, né, ganhos com isso. A gente percebe no público uma tendência mais para o feminino, isso no começo, o gênero feminino no começo, até porque quando surgiu a aeróbica, veio step, jump, né, as aulas de lutas, mas todas coreografadas. E teoricamente, se a gente pensar, o público feminino, culturalmente, tem muito mais um trabalho desse criança com música, né, e esse tipo de habilidade. Então, a gente percebe um grande público feminino, porém, como a Cibele disse, são várias modalidades. E a gente percebe que com a evolução, por exemplo, quando chegou o ciclismo, que é um treinamento, né? Numa bike estacionária, o público masculino começou a entrar também, né? Então, não é uma questão ter público feminino ou masculino, é a modalidade que chama. Então, por exemplo, um circuito que envolva lutas, um ciclismo, o crossfit, o funcional, os próprios circuitos de condicionamento, atrai bastante o público masculino. A partir daí, então, tipo de atividade que tem uma relação cultural com o gênero. Exatamente. Então, não é, né, o pessoal fala que a academia é estritamente feminina. Não é. É a modalidade que chama a atenção ou que vai ao encontro da cultura da pessoa, né? Aquele objetivo, a necessidade que ele tem. Pode ser que o rapaz não goste de fazer uma aula coreografada, mas ele gosta de fazer um trabalho aeróbio numa bicicleta, num circuito de condicionamento aeróbio, né? um ritmo funcional. Então depende muito da modalidade casar com o que a pessoa procura. Né? Então é nesse sentido. Perfeito. E se a gente pensar em benefícios, ela falou bastante do lado social, da prática. Existem outros inúmeros, né? Eu percebo, eu ainda trabalho com a ginástica de academia, eu ainda dou aula em academia. E o meu público é um público mais de terceira idade, um público mais idoso. E eu não tenho a mínima dúvida dos benefícios que traz, porque eu vejo uma pessoa que faz a ginástica de academia, que participa da ginástica constantemente, e você perceber a vivência, a espontaneidade, ele é totalmente funcional, são pessoas totalmente funcionais. Pessoas que eu dou aula para senhoras e senhores de 50, 60, 70, eu tenho alunos de 80 anos. E se eu comparar os meus alunos, o perfil dos meus alunos, e eu não falo só do físico, é na conversa, é na inteligência, é na desenvoltura das pessoas, qualquer atividade do dia a dia, eles praticam muito mais facilmente do que outras pessoas que não têm atividade. Então, eu acho que o benefício físico, ele também é muito importante. E porque isso leva o quê? O benefício físico, o corpo, o bem-estar físico, ele leva também ao bem-estar mental. E leva a pessoa a ter uma qualidade de vida, uma saúde muito melhor. Então, é muito gritante uma pessoa que faz atividade. Eu não digo só pela ginástica, mas eu comparo com a ginástica, porque é o público que eu convivo. Então, se eu pegar a ginástica, o que a gente percebe muito também, às vezes, é que as pessoas criticam um pouco a ginástica, dizendo que ela não oferece muitos resultados. Isso é o que a gente tem que enfrentar, acho que a vida inteira. Toda vez que eu escuto, não é uma crítica a uma certa pessoa, mas a musculação, ela tem uma certa briga com a ginástica. Porque eu acho que assim, ela não dá o mesmo resultado. O resultado que a musculação se propõe e o resultado que a ginástica se propõe é saúde, é qualidade de vida. Então, acho que isso é importante a gente lembrar que as duas oferecem. O que a ginástica não vai oferecer, isso realmente é impossível,
É a questão da hipertrofia num grau mais elevado, altos índices de hipertrofia. Realmente não tem comparação. A musculação, o que eu sempre comento com os alunos, a ginástica, ela sempre vai perder para qualquer trabalho coletivo. Quer dizer, para qualquer trabalho individualizado, por ser coletiva. Então, nesse sentido, embora elas tenham objetivos, ou tragam objetivos, busquem objetivos, perdão, um tanto distintos, em algum momento tudo isso se encontra, quando se trata da relação do conviver, quando se trata da questão dos benefícios da saúde ligados à qualidade de vida. Totalmente, totalmente. Porque, na verdade, as duas buscam a mesma coisa. É lógico que as pessoas que talvez vão um pouquinho mais para uma atividade mais individualizada, têm um perfil diferente, normalmente tem. Tem gente que gosta mais do convívio com outras pessoas e tem gente que prefere mais o treinamento mais personalizado. Então, acho que é tudo que a Nina falou, é uma questão de perfil. A gente tem perfil. E uma outra vantagem da ginástica é quando você vai para a ginástica, quando você se matricula numa academia para trabalhar a ginástica tem muita diversidade. Então, quando você vai fazer a natação, é só a natação. São 4 estilos, mas é a natação. Quando você vai para a musculação, existem vários objetivos, mas os exercícios são os mesmos. As máquinas são as mesmas. Então, isso faz com que algumas pessoas acabam se desmotivando. Então, se eu pensar na ginástica coletiva, existe uma grande variedade de modalidade dentro de uma só. Isso atrai bastante o público, porque eu posso fazer algo diferente todos os dias e não fazer sempre a mesma modalidade. Entendeu? Então, é um grande benefício da ginástica também. Perfeito, perfeito. Meninas, a ginástica, de modo geral, ela está relacionada a duas naturezas, né? As ginásticas não competitivas, praticadas normalmente em colégios, não é isso? E também em academias, e as competitivas, que normalmente se encontram nos Jogos Mundiais, nos Jogos Olímpicos, entre outras atividades, entre outras competições. Falem um pouquinho pra gente sobre esse tipo de ginástica que acontece num ambiente e também nesse outro ambiente, por favor. Se a gente pensar, a ginástica, a sistematização da ginástica vem lá de 1800, né, com as escolas químicas, tudo isso. E a gente percebe que desde aquela época existe a possibilidade de fusão entre elas. A gente vê, né, algumas tendências de uma em outra, tudo isso. Então, por exemplo, a ginástica erótica, quando surgiu, ela tinha de condicionamento, que era pensando na saúde, e tinha de competição, que tem outras características, né? Então, quando eu falo de ginástica, eu posso utilizá-las de acordo com o objetivo que eu tenho na aula. Então, por exemplo, quando a gente fala de ginástica de condicionamento de academia, se eu pensar no fim educacional, a Classe Nacional Comum Curricular, né, próprios PCNs, tudo isso, você pega currículo do Estado, tudo isso, a partir do FUND 2, final do FUND 2, 8º e 9º ano, né, e o ensino médio é destinado à área da saúde. A educação física visa isso. E as aulas de coletivo atendem bem a essa demanda. Então, não é só de academia, a gente está falando de coletivo, de condicionamento, que daria para entrar muito bem na escola, né? A gente pega, por exemplo, a competitiva. Os equipamentos da ginástica artística, argola, barra fixa, a gente vê em outras modalidades, como crossfit, né? Então, eu posso trabalhar, por exemplo, a ginástica artística não para competição. Eu posso trabalhar os movimentos para condicionamento. Existem academias que têm, não só o crossfit, mas tem academias que têm espaços reservados com aparelhos exatamente para trabalhar a força, com o sobrepeso da própria pessoa, né? Então, a gente vê que existe essa mistura. Então, eu falo que nada se cria, tudo se transforma, né? Se eu conhecer as modalidades competitivas, eu posso trabalhar, né, como um equipamento, né, com outra possibilidade, num condicionamento. A própria ginástica erótica mesmo, se a gente for pensar, ela deriva da mesma linha da ginástica rítmica, e os movimentos têm muita coisa semelhante, né? Então, como que eu caso isso? É conhecimento, é entender as modalidades. Ou seja, tem um pouco depende da ênfase que se espera dar para cada um dos locais ou espaços onde isso acontece.
Sim, e é o que ela falou, essas ginásticas, a competitiva, ela se resume mais às competições que você disse, o treinamento, a performance como resultado. E a ginástica de condicionamento, na verdade, ela visa mais a saúde do que a performance. Então, ela é muito mais inclusiva e a gente pode pensar isso na escola, nas academias, nos clubes. Hoje em dia, um grande também mercado que apareceu é nos condomínios. Então, você tem essa ginástica não competitiva, abrangendo nas praças. Hoje em dia, você vai em qualquer praça, em qualquer parque. Hoje em dia, tem um profissional da educação física ministrando a ginástica coletiva. E se a gente pensar na ginástica coletiva, ela é uma tendência. Não sei se é sabido, mas todo ano o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele lança no mercado as tendências para o mercado do fitness do ano seguinte, baseado em questionários que ele aplica no mundo inteiro. E para 2018, no segundo lugar, estava a ginástica coletiva. Não especificamente o step, a ginástica aeróbica, a zumba, o crossfit, mas ele falava de uma forma geral, todo o treinamento de forma coletiva. Então, a gente pode perceber que essa área, ela está em alta. Ela nunca, é como você disse no começo, ela não se perdeu durante o tempo. Ela é uma atividade que ela permanece nas academias, ela permanece uma fonte de lucro para os empresários, porque ela sempre vem sendo alavancada com algo novo para tentar impulsionar novamente o mercado. Ela sempre se inova. Ela tem se mostrado ao longo desse tempo uma modalidade que com muita força, né, de mercado, que parece demonstrar pouca fraqueza, ou seja, parece que não tem uma diminuição de procura, não é isso? E isso se deve a todas essas questões que vocês estão tratando? Eu acho que sim, mas se a gente pensar, pelos dados do CONFEF, em 2017 a gente tinha no Brasil em torno de 47 mil a 48 mil academias. Só que apenas 4% da população brasileira está matriculada dentro de uma academia. E quando eu digo academia, não é uma academia só de ginástica, é um estúdio de pilates, é um estúdio de personal, todos os estabelecimentos que precisam estar registrados no CONFEF para funcionamento. Então, se eu pensar, 4% da população matriculada em qualquer estabelecimento é pouco. Mas o que a gente vem percebendo também, que uma tendência é o treinamento outdoor. Hoje você vai com treinamento de corrida de rua, que veio com o passar do tempo e ganhou muitos adeptos. Hoje em dia você pode perceber que o treinamento de corrida, ele não se limita mais à corrida. Quem faz a corrida, as assessorias esportivas, elas têm o treinamento de corrida aliado ao condicionamento físico, que é o treinamento funcional, o treinamento em formato de circuito, que eles acabam acoplando. Então isso vem crescendo. Então eu acho assim, ela realmente não perdeu, ela continua em alta. As academias se inovam, se você perceber essas convenções que tem da ginástica, que apresentam novos equipamentos todo ano que você vai nessas feiras, tem equipamento novo, tem modalidade nova, tem instrumento novo, tem ferramenta nova. Então, é tentar realmente propor algo novo que motive o aluno e que renda para o empresário. Tá certo. Helena, ao longo dessa evolução toda aí, se perceber num dado momento alguma atividade ou modalidade mais sistematizada, menos flexível, com processos mais pré-estabelecidos, por exemplo, como o Body System. Uhum. O que é isso? A Body System, ela surgiu aqui no Brasil no final da década de 90, tá? E se a gente entender a lógica, foi muito importante aquele surgimento naquela época. Se a gente pegar a evolução desse final da década de 70 até o final, nessa época existia academia para tudo quanto era campo, né? Todos os lugares tinham academia. Mas a formação de professor é muito pouco. As faculdades não tinham essa disciplina. Então as pessoas saíram para a área do mercado sem muito conhecimento, e a gente não tinha muito acesso à internet, o que a gente tem hoje. Então, existia muita falha em aulas. Então,
quem podia, né, quem tinha capacidade ou poder aquisitivo para estar numa grande academia ou uma academia de médio porte, tinham aulas interessantes, e nas academias pequenas não é que mas era uma questão da sociedade. As pessoas não tinham muito acesso à informação, né? Então era pouquíssimo. Então existia muita falha na aula. Quando esse tipo de aula entrou, ela já é montada, ela é testada, elaborada, tudo isso. Então foi bom, foi interessante por várias questões. Primeiro que dava segurança para qualquer pessoa que fosse fazer. Se eu viesse numa academia pequena de bairro e eu fosse na academia top A, no Jardins, por exemplo, eu ia ter a mesma aula. Então, em termos de segurança da população em geral, perfeito, né? Então, foi muito importante por isso. Fora isso, como a Cibele falou, muitas modalidades. Então, eu saía da faculdade, eu não ia dar um tipo de aula. Por exemplo, eu saio da natação, foi quatro estilos e acabou. Eu tinha que sair, eu tinha que dar alongamento, step, aeróbica, street, bike, circuito, muitas aulas. Talvez eu não dominasse todas essas. Então, eu fazia todo um treinamento e eu era capacitada a trabalhar com aquele tipo de aula. Então, no começo foi muito importante por causa disso. Facilitava para quem entrava, né? Porque ia ter toda uma questão, a aula já montada, eu ia ter o domínio do público, de posicionamento, de comando, que até hoje a gente fala sobre isso, né? Embora ela perdeu um pouco de força no mercado, mas quem vai começar, entrar por uma aula sistematizada não é ruim, porque eu não tenho muitas vezes um conhecimento tão grande da área. E dar aula de ginástica exige um domínio, uma habilidade de comando, porque eu corrijo todo mundo junto, depende do posicionamento, da voz de instrução, do uso da música. E eu fazendo esses treinamentos, eu tenho essa entrada. A grande questão é, se eu entrar por uma aula sistematizada, não é ruim. O ruim é ficar. Porque assim, eu fiz 4 anos de faculdade, eu tenho conhecimento para trabalhar com a minha aula, programar em cima do meu aluno em termos de condicionamento, de habilidade, né? Então, a aula entrou, essas aulas pré-coreografadas que a gente fala, que foi a Paris System, que não é mais hoje, né? Hoje ela se chama Les Mills Brasil, né? Que é diretamente lá da sede. Foi muito importante na época, e se a gente for pensar, continua sendo no sentido que quem nunca deu aula e quer entrar, facilita. A gente está falando de Brasil, aqui em São Paulo a gente tem vários cursos, mas talvez em alguns lugares não tem tanto acesso a tanta informação, a tanto curso. Então também pode ser uma possibilidade. Agora o erro é eu fazer isso e esquecer todos os meus 4 anos de formação, né? Porque é uma aula que é o que a gente mais trabalha, que é o estilo livre, né? Dá capacidade para a gente olhar o nosso aluno e trabalhar em cima do objetivo e da necessidade dele, né? Então é um trabalho coletivo, mas nem individual, né? Porque a gente atende a necessidade dele naquele momento. Eu vou dar uma aula de step, minha turma é habilidosa, eu trabalho com mais complexidade. A minha turma é muito condicionada, eu trabalho mais com intensidade, né? Então eu posso trabalhar de maneiras diferentes, que uma aula pré-coreografada não me permite. Só completando, essa aula, só para todo mundo entender, são vários programas que são comercializados por uma empresa. É como um sistema de franquia. Então você tem uma franqueadora que ela cobra por isso, todos os nomes, toda a nomenclatura, todo o material ele é patenteado. Então só pode usar quem fizer o curso. Essas aulas elas vêm prontas, então o formato é pronto, a música é pronta, os movimentos são determinados. Nós temos 2 tipos de pré-coreografia que a gente chama, a pré-coreografia e a pró-coreografia. A pré-coreografia são as aulas que vêm prontas e eu não posso fazer nenhuma alteração. Ela tem que ser seguida na risca e eu não posso ajustar aquela aula. E a gente tem algumas outras aulas, alguns outros programas de outras empresas que são as aulas pró-coreografadas. Elas vêm prontas, eu não posso descaracterizar aquele produto, mas eu posso sim fazer algumas alterações. Que é o caso, por exemplo, da Zumba,
do Fit Dance, que hoje em dia também está em alta, e da Radical Fitness, que é uma outra empresa também que comercializa as aulas de ginástica. Uma outra vantagem, assim, quais são as vantagens? Porque na verdade eu tenho que pagar para ter um serviço. Eu já paguei os meus 4 anos de faculdade, eu já tenho o meu CREF do bacharel, eu já posso atuar, mas se eu não tiver um curso extra, eu não posso atuar com essas modalidades, porque são patenteadas. Então, qual é a vantagem que eu tenho? Eu costumo dizer que assim, se eu for uma proprietária de academia ou uma coordenadora e fizer uma seletiva na ginástica, mesmo que a minha academia não ofereça nenhum programa desses pré-coreografados, eu vou te perguntar se você é credenciado ou se você tem algum programa. Por quê? Para você receber a certificação desses programas, você passa por um processo de avaliação. E nesse processo de avaliação, o que eles avaliam? A sua execução, a sua voz de comando, a sua capacidade de interação com o aluno, a sua capacidade de correção do aluno, ou seja, de instruir, de entrar na música. São todas habilidades, como a Helena disse, que a gente precisa apresentar. Então, se você passou por esse processo, eu sei que você tem um diferencial quando você está concorrendo numa vaga. Eu sei que se você foi aprovado, você já apresenta certas habilidades que para mim são importantes. Então, isso também ainda abre espaço em algumas academias. É uma vantagem. Perfeito, meninas. Por outro lado, isso agora me suscita uma outra questão. Se essas aulas são pré-estabelecidas, elas vêm muitas vezes engessadas, muitas vezes inflexíveis, elas de alguma forma acabam sendo limitadoras do processo de desenvolvimento, perdão, de elaboração, de criação por parte daqueles que vão atuar, como da mesma forma ela acaba de alguma maneira nos travando no sentido de atender o indivíduo na sua necessidade exclusiva, né? Também temos aí a questão de que parece que as habilidades técnicas, num dado momento, as competências técnicas vão sendo deixadas de lado. O que mais acaba interessando é se o indivíduo é flexível, se ele sabe trabalhar em grupo, se ele é tolerante às grandes mudanças, enfim, se ele é resiliente, né? Porque o processo, de alguma forma, vai dar conta de preparar este menino ou esta menina, esse profissional, para desenvolver. De alguma forma, isso me parece um empobrecimento do desenvolvimento, não? Eu acho que depende do ponto de vista, porque assim, essas aulas, sim, elas engessam, mas uma coisa que a gente tem que perceber, se esse sistema que foi trazido pela Body Systems no Brasil, se ele deu certo, tem um motivo. E o motivo é aula boa, aula não é ruim. São aulas, que a Helena falou, são testadas. E uma aula, quando a gente lança uma aula na academia, o que a gente faz para ela dar certo? Eu tenho que ter aluno. Se eu não tiver aluno, aquela academia, aquela aula, ela é retirada do horário. Então, se esse tipo de aula alavancou e formou realmente uma grande quantidade de praticantes, é porque o programa é bom, não é ruim. Eles têm um marketing ligado a isso muito forte. Então, são aulas boas. E, em contrapartida, a aula livre, ela tem um problema. Nós somos criativos, né? A gente sempre se desafia a fazer algo diferente, a fazer melhor. E, às vezes, muitos professores tornam a aula exclusiva. Exclusiva no que eu quero dizer que nem todo mundo está capacitado a fazer. Excludente, no sentido de excludente. Exatamente. Nem todo mundo é capaz de fazer, porque eu começo a elaborar tanto e aumentar tanto a complexidade, a intensidade, porque eu penso no treinamento dos alunos e eu acabo evoluindo com eles, o que é legal. O único problema as academias, eu não tenho uma aula só para o aluno que é avançado, só para o aluno que é iniciante, a maioria. Por quê? Eu não tenho muitas salas na academia para ter público para todas essas salas, e eu não tenho muito aluno às vezes. Então, todos os alunos acabam indo para a mesma aula. Então, às vezes, você também ser muito bom
pode gerar esse problema. Você começa a evoluir. A questão do comportamento... A necessidade de convergir entre os saberes técnicos e a questão comercial, não é isso? Exatamente. A gente tem que pensar como eu posso ter uma ótima aula para um público diversificado, que seja comercial, que desenvolva todos que ali vivem. Na verdade, é um grande desafio. Toda vez que um aluno me pergunta como vocês fazem, com aquele aluno que está começando, como que a gente faz? Quando entra um aluno novo, eu sempre falo, o negócio é sentar e chorar. Exatamente, por quê? Depois arregaçar as mangas e trabalhar. Exato, porque não tem o que fazer. A gente nunca vai conseguir, nesse tipo de aula, agradar 100% o aluno que está mais tempo e 100% o aluno que está iniciante. É o desafio para o professor. Então, essa questão de comportamento e de saber quando você deve ir além, quando você deve não ir além, ver o teu conhecimento, quando ele pode realmente ser posto à prova ou não, tem a ver com a característica pessoal, com as competências comportamentais. Então, eu não acho que é só técnico ou só comportamental. Na verdade, um bom profissional vira uma boa precisa agregar. A gente tem que pensar no comportamento. O que muitas academias hoje em dia fazem é a questão do treinamento. Por quê? Elas selecionam o candidato pelo comportamento, mas elas preferem treinar. Então, porque a habilidade técnica você adquire. A habilidade comportamental é mais difícil. Então, hoje em dia, o que se tem, muitas academias, elas preferem contratar pelo comportamento, pelas suas habilidades comportamentais e treinar você para aplicar as habilidades técnicas. Essa é uma tendência, parece ser uma tendência de mercado, não é mesmo? Sim, não só na nossa área, mas acho que em todas elas. Parece ser. Meninas, a gente sabe que isso tudo também está ligado à novidade, né? Faz parte para que a gente possa atrair, manter o público, enfim, trazer novos públicos. E agora, neste momento, parece que o CrossFit e a Zumba, e aí me ajudem se tiver mais alguma coisa, vem despontando, né? Até quando a gente pode esperar que isso vai acontecer? A gente já está próximo de encontrar uma nova modalidade, uma nova moda. De quanto em quanto tempo isso acontece? Enfim, dê um panorama a respeito dessas questões pra gente, por favor. Na verdade, é difícil de falar de quanto em quanto tempo. Mas a hora que a gente percebe que o mercado começa a ficar muito estabilizado, precisa ter alguma coisa para alavancar. Cazuza, agora eu me lembro de Cazuza, desculpe, chamou isso de museu de novidades, não é isso? Exatamente. Você pega um equipamento que era usado antigamente, repagina para lançar no mercado. Você pega uma modalidade. Se a gente pegar uma outra coisa que está na moda, que é o primeiro lugar na tendência pelo Colégio Americano para 2018, é o HIIT. Só que o HIIT, o que é? É um treinamento intervalado de alta intensidade. Desde quando remonta a metade do século passado.